Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Então eu pergunto pra você, como mentor, enfim, psicanalista, fala pra gente o que você acredita que é perigoso no empreendedorismo. Eu acho o perigoso é a inconsequência. É quando você tem a coragem, mas você não pensa no tamanho dos riscos, ou até vendo os riscos, não valida eles. Toda coragem, ela tem que ter o pé no chão, tá? Senão vira impulso, e esse impulso te faz cair, né, da montanha. Então, o maior desafio para mim de empreender, que vem a coragem, né, é a questão de você ter o pé no chão. Ter muita coragem, muita garra, muita força, mas tomar cuidado com a coragem em excesso, que vem o sonhar, né, não olhar o perigo. Beira uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Isso, irresponsabilidade. Que é muito comum, tá? Isso acontecer no meio do empreendedorismo. Sim. É muito comum. Agora vai uma pra você, Raíssa. Vou fazer uma pergunta. Não te contei. Essa, quando eu te passei o roteiro ontem, eu não te pontuei que teria essa pra você. Cheio de segredo. Até porque, não, essa precisava ter naturalidade. Né? Não tem jeito. Surpreender. Essa é a última. Essa é a única. Não, fechou. Eu te dei um spoiler. Pergunta polêmica pra Raíssa. Acredita que realmente o empreendedorismo é solitário? Ou a maioria que alegam isso não buscam mentores ou conselheiros? A maioria não busca mentores ou conselheiros. É solitário se você não tem uma visão estratégica do seu negócio. Quando você quer, de fato, escalar o seu negócio, a gente não pode falar nem só de faturamento, o negócio como um todo, você precisa de uma equipe e também de um mentor, alguém para ter um olhar de fora para dentro do seu negócio. Porque quando você está ali no olho do furacão, dificilmente você consegue visualizar todos os pilares. Onde você está errando, aonde você precisa acertar. Então, é muito necessário você ter alguém de fora com esse olhar estratégico para dentro do seu negócio. Muito bom. Eu sabia que você ia mandar... Talvez se eu te falasse, você não seria tão cirúrgica dessa forma. Eu costumo também, para reiterar o que a Raíssa falou, há muitos anos atrás, quando não existia ali internet, eu ainda peguei uma fase, não no empreendedorismo, tá? Mas eu ainda peguei uma fase que o acesso à internet era muito difícil, telefone e tudo mais, nem todo mundo tinha. E mesmo quem tinha telefone não tinha essa chuva de informações. Uma fase que a galera começava a empreender, começava a produzir algo de qualidade, mas ia errando, ia batendo cabeça e se sacrificava muito para fazer o negócio dar certo, para se tornar uma referência. Hoje você vai precisar suprir esses desafios, vai precisar entender que o empreendedorismo não é só vencer, mas hoje você tem pessoas como essas aqui que conseguem, por já ter passado sobre esse momento, te direcionar, cara, você pode ir por aqui, tenta fazer isso, entenda o seu cliente, quem é o seu cliente. Então, assim, mentores, isso aqui eu queria sinalizar logo no início do programa, mentores, conselheiros, tá? Para quem tem um preconceito com a palavra mentor, Sim. porque tá se formando, porque muita gente também que não sabe nada está sendo mentor dos outros. Isso é verdade? Isso é mentor verdade. de vendas e nunca vendeu nada. Isso. Mentor de um monte de coisa. E qual é o teu negócio para ser mentor de alguém? Sim. Enfim, acontece, mas para quem tem esse preconceito, busque conselheiros. Porque esse conselheiro pode te ajudar, com certeza ele vai te ajudar, mesmo que seja numa crítica. Então, faz muito sentido. Se vocês quiserem pontuar algo. Então, tem algo que você falou que eu achei muito interessante, que é uma das coisas que eu mais escutei nos meus cursos, quando fui montar minha mentoria, né? Um bom mentor sempre vai ser mentorado por alguém. Verdade. Então, se você contratar um mentor que ele não está sendo mentorado por alguém, cai fora. Porque ele está te passando uma coisa que nem ele... Isso. Exato. Sempre temos que ter. Fora que é importante você também olhar a trajetória daquele mentor antes de você escolher. O que ele passou, o que ele viveu, quantos anos ele tem de experiência, ele validou aquele método que ele quer te ensinar? Sim. Se não tiver isso, ele não está pronto para ser seu mentor. É tão comum. E de ninguém. E os frutos que ele vem colhendo, né, se fazem sentido para você, porque às vezes você vai ouvir um conselho de uma pessoa e nem ela pratica aquilo na vida dela, na empresa dela, então não faz muito sentido você ficar numa mentoria, num vazio, né? Então você tendo alguém que valida, que te mostra, que faz acontecer, que tem um histórico, ainda te dá mais segurança ainda, e o seu mentor tem que ser uma pessoa que você se espelhe, uma pessoa assim, eu quero me tornar como aquela pessoa, esse é o mentor. Né? Então, tem que ser uma pessoa que já tem uma experiência, já tem uma vivência
no assunto que você está buscando, seja ele qual for, né? Então, basicamente, foram deixados vários insights aqui, já nesse primeiro momento, eu acredito que nem 5 minutos de programa, mas já para quebrar alguns paradigmas. E para você que tem essa resistência, primeiro conselho, sugestão é que você perca essa resistência. E o segundo, se você não perder, busquem conselheiros, porque vai adiantar bastante o seu processo. E vamos começar as perguntas aqui pela Anne. E eu fiquei bastante curioso, assim, já um fato que acontece aqui no nosso programa, até questionado por muitas pessoas, e eu super entendo, e eu tenho maior paciência, é que eu não adianto o roteiro pra ninguém. Então eu só adiantei pra apresentadora, porque só pra ela introduzir algumas perguntas, mas para nossas convidadas é aqui mesmo na hora que a gente conversa e pronto. Conta pra gente, Anne, sobre o porquê você hoje serve com seu trabalho, mentalidade e emagrecimento saudável. Primeira coisa, porque eu passei por isso, né? Há 6 anos atrás, engordei 30 quilos, cheguei a 90 com compulsão alimentar, jogando minhas emoções na comida. Eu fui para São Paulo até na época procurar uma clínica que estava famosa, não vou falar o nome aqui, né? Para não dar nenhum problema, uma clínica boa, mas a minha parte mental, minhas emoções estavam totalmente voltadas para a alimentação. E eu procurei de tudo. Na época, minha mãe psicóloga, não adianta. Eu tinha a melhor nutri, eu tinha o melhor médico, a endócrino, fui em vários, mas a minha mente não conseguia me fazer ter uma constância no que eu tinha que ser feito. Então, por eu ter vivido isso e eu ter tido muita dificuldade em encontrar alguém que ajudasse a minha mente, foi minha mãe, a psicóloga conseguiu ali me ajudar algumas coisas, que eu vi que não existia isso, né? Que tava um buraco. Então, eu fiz em mim o que eu achava certo, com a ajuda da minha mãe. Perdi os 30 quilos em 5 meses e meio, sem remédio, sem droga nenhuma. Era de domingo a domingo, mas também não abri exceção. Sim. Quanto mais você se empenha, melhor vai ser o resultado. Quanto menos você se empenha, menor vai ser o resultado. Tudo na vida. E eu queria logo perder os 30. Então, eu vivi isso. Quando eu vivi isso, falei, nossa, eu tenho que passar isso. Eu tenho que, né, compartilhar. Eu tenho que estudar mais sobre isso. Aí eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos. E comecei a validar com as minhas amigas. Peguei todas as minhas amigas que estavam acima do peso e comecei a fazer. Elaine, Thaís, comecei a fazer com minhas amigas. Validou nas amigas. Primeiro validou em você. Validei em mim. Validei nas amigas. Aí eu comecei a fazer, não mentoria. Porque mentoria tem que ter experiência, não só a vivência, né, pessoal, mas a experiência. E aí eu comecei a vender 1 a 1, né, que na época era o programa AR, né? Fazia 1 a 1, né? E dali foi, hoje em dia, né? Terminei de montar ano passado a minha mentoria mesmo, né? Montar toda a minha mentoria. E agora virei mentora de mulheres, porque eu tenho 5 anos de experiência e 6 anos de vivência pós menos 30 em 5 meses e meio. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.